Pensa só, dentro das paredes de toda a casa existe uma rede silenciosa, quase como guardiões. É a fiação elétrica. Eles estão lá trabalhando sem parar para que tudo na nossa vida funcione. Só que, para esses guardiões invisíveis realmente nos manterem em segurança, a gente precisa primeiro entender os segredos deles e os perigos que às vezes eles escondem. Então, vamos mergulhar nisso. Então, fica a pergunta: qual é o perigo escondido mais comum numa casa? Muita gente já pensa logo em vazamento de gás, né? Ou algum problema na estrutura, mas a verdade é que na maioria das vezes a maior ameaça está lá, energizada e totalmente fora da nossa vista. E olha, os números são de arrepiar. Em um ano só, foram mais de 1.400 acidentes elétricos registrados no Brasil. Isso já dá uma dimensão, né? Uma ideia do tamanho do problema que a gente vai investigar agora. E dentro desse total, tem um número que é bem assustador: 536. Esse foi o tanto de incêndios causados por sobrecarga elétrica. Sabe o que é isso? É quando a gente força os fios a carregar mais energia do que eles aguentam. Aí eles superaquecem e pronto, começa o incêndio. E como se incêndio já não fosse ruim o bastante, tem um perigo ainda mais direto. 622. Esse foi o número de choques elétricos fatais. É uma estatística trágica, que mostra o risco real de vida que uma simples fiação mal feita pode significar. Ok, para a gente entender como evitar tudo isso, vamos dividir nossa análise em 5 partes. Primeiro, onde os acidentes acontecem. Depois, a gente vai olhar para o coração do fio, o material dele, a anatomia, a proteção e, por fim, as regras para uma instalação segura. Então, vamos lá. Seção 1, os perigos ocultos. A gente tende a pensar que esses acidentes são coisas de indústria grande, de rede elétrica na rua, né? Mas onde será que o perigo está mais presente no dia a dia? A resposta talvez surpreenda. E aqui está o dado que choca. Olha só que perto um número está do outro. As redes de distribuição lideram, com 172 mortes, mas as casas, as residências, vêm coladas atrás, com 168. Isso traz o assunto para muito perto da gente. O perigo está literalmente dentro de casa. Bom, se o perigo está em casa, como é que a gente se protege? A primeira linha de defesa está bem no coração do fio, o material do núcleo dele. É por aí que a segurança começa de verdade. Nesse mundo, a gente tem basicamente 2 grandes jogadores, o cobre e o alumínio. O cobre é o padrão ouro, vamos dizer assim, para as residências. Ele tem uma condutividade excelente, considerada o 100%. Já o alumínio, ele é mais leve, mais barato, só que a condutividade dele é bem menor, uns 62% da do cobre. É por isso que a gente vê mais alumínio nas grandes redes de distribuição, sabe? Onde o peso e o custo falam mais alto. Mas calma, o material do núcleo é só o começo da história. Para entender a segurança de verdade, a gente precisa quase que dissecar um fio, porque ele é muito mais complexo do que só um pedaço de metal. Quando a gente olha de perto por um cabo elétrico, a gente vê que não é um fio só, né? É um conjunto de condutores. Cada um ali tem sua cor, sua função específica, sua camada de proteção. Vamos desmontar esse quebra-cabeça e ver o que cada peça faz. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é a espessura. O nome técnico é área de seção transversal, mas todo mundo conhece como bitola. E a analogia do cano d'água é perfeita, não tem erro. Um cano mais grosso leva mais água, certo? Com a eletricidade é a mesma coisa. Quanto mais grosso o fio, mais corrente ele aguenta com segurança. Isso se aplica diretamente no nosso dia a dia. Por exemplo, fios mais fininhos, de 1,5 milímetros quadrados, são para iluminação. Aqueles de 2,5 já servem para as tomadas comuns. Agora, para coisa pesada, tipo chuveiro elétrico, forno, aí o fio tem que ser bem mais grosso, de 6 milímetros quadrados para cima. Usar bitola errada aqui, olha, é pedir para ter problema. É uma das principais causas de sobrecarga e, como a gente já viu, de incêndio. Além da grossura, tem a forma. Existe o fio sólido, que é um núcleo só, bem rígido. Ele é bom para trechos retos. E tem o cabo flexível, que é feito de um monte de fiozinhos finos trançados. Por isso ele é bem mais maleável, sabe? Fica muito mais fácil de passar por dentro dos conduítes nas paredes, que são cheios de curvas. Agora, algo que é um código de segurança universal. As cores. E aqui não tem eu acho que. Cada cor tem uma missão. O azul claro é o neutro, o verde ou aquele verde com amarelo é o fio terra, a nossa proteção principal contra choque, e as outras cores, preto, marrom, vermelho, são a fase, o fio que está vivo, que traz a energia. Seguir esse padrão não é uma dica,
é uma regra de segurança vital, essencial. Ok, já vimos o que tem por dentro. Agora, vamos falar da armadura do fio. Aquela camada protetora que envolve tudo, o isolamento. E ele faz muito mais do que só cobrir o metal. Basicamente, existem dois tipos principais de isolamento. O mais comum nas casas é o PVC. Ele aguenta até 70 graus e, o que é super importante, ele não propaga chamas. Do outro lado, tem os materiais termofixos, que são mais parrundos para uso industrial e aguentam temperaturas muito mais altas. Mas tem um porém. Se pegar fogo, eles podem acabar ajudando a espalhar as chamas. Então, beleza. A gente já escolheu o material certo, o tamanho certo, o isolamento certo. Mas nada disso adianta se a instalação for feita de qualquer jeito. E é isso que nos traz para a nossa última parte, as regras para uma instalação segura. Porque acredite, onde um fio está instalado é tão importante quanto o fio em si. Aí vem a pergunta, que parece simples, mas é fundamental. Faz diferença onde o fio é instalado? A resposta? Com certeza, um sim bem grande. A capacidade que o fio tem de se livrar do calor que a eletricidade gera depende totalmente de onde e de como ele foi instalado. Pensa comigo, é bem fácil de entender. Um fio que passa por dentro de uma parede com isolamento térmico, por exemplo, o calor fica preso ali. Ele não consegue respirar, então a capacidade dele de levar energia diminui. Agora pegue esse mesmo fio e coloque ele numa bandeja aberta, com ar circulando. Ele se resfria muito melhor e pode levar mais corrente com segurança. Ou seja, o lugar onde ele está instalado muda completamente o jogo. No fim das contas, a grande lição que fica dessa análise é a seguinte: segurança elétrica não é sorte. Não acontece por acaso. Ela é projetada, ela é planejada. Depende de escolher o material certo, o tamanho certo e, o que é crucial, o jeito certo de instalar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Aqueles guardiões silenciosos dentro das paredes, eles trabalham 24 horas por dia. A grande questão é, será que eles receberam as ferramentas certas para de fato manter todo mundo em segurança?